Deus é bom demais, amém? Aleluia. Eu vou fazer uma introdução aqui, nós vamos falar agora do Monte das Artes de Entretenimento. Então, abre aí na sua apostila, a gente vai estar trabalhando sobre o Monte das Artes de Entretenimento. E esse é um monte, como todos os outros, altamente estratégico. Dentro dessa conquista, observe que não tem o mais importante nem o menos importante, todos eles são altamente estratégicos, né? Mas cada um com a sua particularidade, cada um com a sua característica, todos eles conjuntamente, os 7, eles formam a base de toda a sociedade humana, como a gente tem dito desde ontem, desde Babel, Gênesis 11, até os nossos dias, e será assim até a Nova Jerusalém, porque essas 7 áreas de influência, elas formam realmente os fundamentos. E por falar em fundamentos, né, estou lembrando aqui, o Espírito de Deus está me lembrando aqui sobre algo. Eu estava ministrando há umas semanas atrás em algum lugar, e Deus me deu uma palavra tremenda, porque eu ouvi um engenheiro, um homem de Deus, ele é um pastor, um cara que trabalha com engenharia há algumas décadas, muito experiente lá no interior de São Paulo. Ele tem uma consultora muito relevante na sua cidade, constrói os maiores prédios, arranha-céus, e ele estava contando para nós uma experiência incrível. Eu usei isso numa pregação, ele falando que eles construíram 2 torres, eles tinham construído 2 torres, o projeto eram 2 torres muito altas, cada uma com, 15, 18, 20 andares. E ele, um homem experiente na área da engenharia, a primeira torre foi construída, os primeiros andares, os primeiros 3, 4 andares estavam sendo construídos, e ele um dia chegou de carro no campo de obras, e ele olhou para a torre e ele disse: cara, está fora do prumo. E aí ele juntou a sua equipe de engenheiros, arquitetos, ele é dono dessa consultora, né? Ele juntou toda a equipe, vários engenheiros, mais de 30, 40 profissionais, e ele disse: a torre está fora do prumo, é impossível. Os caras vieram com as plantas, com os cálculos, é impossível. Isso passou na mão de vários especialistas, foi revisado e tal, o projeto, não sei o que. Eles olharam e falaram: cara, está tudo certo que está escrito, mas está fora do prumo. E eles disseram: olha, desculpa, mas não está. E eles teimaram. Bom, a torre foi construída e foram para a segunda torre. Ele teve uma atenção mais especial com a segunda torre, até pela preocupação da primeira, porque na cabeça dele estava fora do prumo. Ele chegou até a se questionar: será que eu estou olhando mal? Depois de tantos anos de experiência, será que eu já não estou mais percebendo? Mas aí, quando construíram a segunda torre, todos se juntaram e disseram: você tinha razão. Um padrão de correção revela aquilo que está errado. Nós somos os fundamentos nessa geração. E não precisa da gente impor o dedo em rixe com os outros, dizer, apontar o pecado. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, mas o nosso padrão de santidade como cidadãos do reino vai apontar o erro, como o exemplo dessas 2 torres. Eu achei incrível, os caras se renderam, não pela teoria, não pelas plantas, não pela experiência, mas pelo fato de que realmente a torre correta revelava o erro de cálculo da torre, que estava ligeiramente imperfeita e era quase que imperceptível, mas o padrão correto revelou aquilo que estava errado. Então eu creio que nos montes sociais nós seremos tão relevantes que denunciaremos o padrão incorreto. Quando nós tomarmos os montes, e foi falado isso aqui, né? Eu achei o máximo a frase que o pastor João Carlos usou: nós vamos implodir o sistema, né? Não, como eu disse, né, de uma forma afrontadora, brigando, argumentando, porque não é pelos argumentos, não é pela ideologia. Nós temos aprendido que o cristianismo não é uma boa ideologia, não é uma boa ideia, não é Caninha 51, né? Não é uma filosofia, não é nada disso. O cristianismo, ele é uma pessoa, a verdade, caminho e vida é uma pessoa. Jesus disse: eu sou. Então não é pelo argumento, não é por nada disso. Embora quando qualquer cientista se dê a estudar sobre essas coisas, ele mesmo, se for sério, honesto, ele vai chegar à conclusão de que o padrão
né, do que Paulo expressou, como eu citei aqui, Romanos 8, de que ele detém todo conhecimento, porque tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse padrão vai revelar, eu me lembro agora de Augusto Cury. Vocês conhecem Augusto Cury? Deixa eu te dar um dado importante sobre Augusto Cury, que talvez você não saiba. O autor brasileiro mais lido da década anterior a essa, era Paulo Coelho. Paulo Coelho, se você não sabe, ele foi o compositor das músicas, né, do Raul Seixas. Ele se tornou um guru, um mago, um cara respeitado, escreveu livros que foram lidos no mundo inteiro, traduzidos para diversos idiomas. Ele se transformou num mago no mundo inteiro. E na última década, antes dessa, Paulo Coelho era o autor brasileiro mais lido no Brasil e um dos livros mais publicados no mundo inteiro. Mas, na última década, até o ano passado, Augusto Cury, que era um confesso ateu, que dizia não acreditar em Deus, que não conhecia as coisas do Senhor, da palavra, ele se deteu a fazer uma tese, a propor uma tese de desconstrução da personalidade, da coisa mística que é o cristianismo e é Jesus. E ao estudar seriamente, honestamente, a personalidade de Jesus, ele teve um encontro com Deus. E esse homem se tornou, na última década, o autor brasileiro mais lido no Brasil, e os seus livros são os livros mais traduzidos do português para outras línguas no mundo inteiro, para mais de 70 idiomas. Então é isso que eu estou querendo dizer. Quando nós começarmos a entender esse padrão, não é por imposição, não é por argumentos, não é por briga na política, na economia, em nenhum outro monte, que nós vamos impor as nossas ideias. Nós não temos ideias, irmãos, nós temos a verdade. E a verdade não é uma boa ideia, a verdade é uma pessoa, Jesus. E aí, quando o padrão for estabelecido, todos vão reconhecer. Amém? Bom, Monte das Artes e Entretenimento, tudo relativo à música, arte, esporte, pintura, escultura, dança, fotografia, literatura, poesia, dramatização, teatro, filme, moda, design, vídeo, cores, tudo que expressa a criatividade e a beleza de Deus. Desfrutar a vida. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus tem emoções, sensibilidade, e cara, Deus ama a arte. Ele criou a arte, a música. E Deus ama tanto tudo isso que ele fez um ser chamado Lúcifer e colocou esse cara lá no céu para ser o líder desse negócio todo, desse departamento da igreja lá celestial. E Lúcifer, ele era o querubim responsável pela adoração, pela música, pelas artes. Se você lê dois capítulos da Bíblia que falam sobre isso. O primeiro é Ezequiel, capítulo 14, e Isaías, capítulo 28, que fala sobre Lúcifer. Todo mundo tem medo desse nome, mas Lúcifer, no hebraico, é anjo de luz. Lúcifer era o responsável por todas essas coisas. Ele tinha uma beleza. Ele andava por pedras afogueadas, né? Pedras preciosas. Ele era o cara lá no céu. Ele era tão belo, ele era tão que subiu ao coração dele essa questão de ser como Deus, de ser maior do que Deus. O orgulho subiu ao seu coração, porque ele estava envolvido com esse monte. E aí a gente já começa a entender o perigo que está por trás disso tudo. Porque se nós temos hoje um grande formador de opinião, que é, por exemplo, a música no mundo, quem é que está por trás disso, senão alguém que conhece profundamente isso? Porque ele era responsável por essas coisas. Então a gente começa a perceber que a arte, a música, os esportes, tudo aquilo que a gente citou aqui, como todos os outros montes, ele foi corrompido por uma mente, por uma ideologia, por filosofia de alguém que realmente era especialista em tudo isso. Então cabe a nós resgatarmos também a essência de tudo aquilo que Deus criou, porque Lúcifer também foi criado por Deus. Tudo foi criado por ele. Tudo que existe, tudo que se move. Mas vamos lá por partes, rapidamente. Eu vou fazer uma introdução, depois vou passar para o Juan, ele vai estar complementando. Eu não tenho muito tempo, então vou ser bem objetivo. A arte lembra a essência do próprio Deus. Ele é um criador, poeta, criou todas as coisas no sétimo dia e desfrutou de todas elas. Deus criou as coisas todas para nós termos prazer. Hoje de manhã não tem a ver com isso, né? Mas eu e Tati estava falando para casais, num encontro de casais, e eu coloquei uma foto de uma vagina.
E aí os irmãos olharam para aquela foto e eu falei assim: quem gosta disso aqui? E teve uns homens que não levantaram a mão, irmãos. O que me assustou mais foi isso. E eu perguntei: cara, vocês estão constrangidos ou não gostam? Bom, o que eu estou querendo dizer com isso não é nada para casais, não, mas foi engraçado, eu achei graça. Bom, depois que o Anderson Silva colocou na internet essa semana, isso aí não foi nada, né? Sua mulher já gozou hoje? Oh, meu Deus, vamos voltar para cá. Mas eu estava dizendo que Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou com muito bom humor, com muita alegria, e Ele criou tudo para desfrutar, e também para nós desfrutarmos. Acho que é por isso que eu lembrei disso. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Não, pensa com bons olhos, amém, irmãos? Amém, aleluia. Você é sarado e remido pelo sangue de Jesus. Sexo é benção, amém? Os casados aí podem confirmar isso? Amém. Próximo seminário vai ser para casais, então, né? Eu prometo que eu trago a foto. Mas Deus criou tudo com muito bom humor, com muita alegria. Tudo é arte. Eu me lembro há muitos anos atrás, tudo é poesia, né? Eu tinha uns amigos que eles eram de uma denominação, que eu não vou citar o nome, Maranata, ora bem Senhor Jesus, não vou citar o nome. E eles diziam assim, a gente falava: vamos para a praia, vamos pegar uma onda e tal, vamos surfar, não sei o quê. Não, nós temos que orar. Se Deus revelar, a gente pode ir. Se Deus não revelar, não pode. Mas cara, peraí, Deus criou tanta coisa linda para a gente desfrutar. Então Deus é um poeta. Deus criou isso com tudo muito bom humor, para nós desfrutarmos todas essas coisas. E a arte, a música. Cara, às vezes eu estou no carro, e não me interprete mal, eu tenho no meu pendrive lá nas minhas músicas lá, eu tenho muitas músicas lá, né? E de vez em quando aparece uma música lá que não é gospel. E aí você ouve uma melodia, uma música, e você se emociona. E você começa a pensar: mas por que isso tem um poder de tocar tão profundamente em nós? Para o bem ou para o mal? Porque há aquelas pessoas que já tiveram num boteco tomando uma cachaça, ouvindo Amado Batista, e foram profundamente tocadas. Não é verdade? Mas a música, ela tem esse poder de trazer a sensibilidade. É arte, ela toca em áreas da nossa emoção, da nossa emotividade humana, e Deus nos criou sua imagem e semelhança como nenhuma outra coisa. Então, para vocês entenderem como a arte, há uns meses atrás eu fui ver, o Juan vai estar falando aqui, eu fui ver aquele espetáculo que vocês fizeram de jazz lá no Teatro Glória. Cara, eu achei tão lindo, deu vontade de aprender a dançar jazz. Claro que eu acho que não vou conseguir isso nunca, mas assim, a elasticidade, o movimento. Quando a dança foi introduzida na igreja, louvado seja Deus que isso aconteceu, porque é uma arte linda e é profético, é algo maravilhoso, né? É um resgate da questão da arte. Naqueles dias, nos primeiros dias, foi no final da década de 90, se eu não me engano, quando aquilo ainda escandalizava todo mundo, assim como os instrumentos musicais escandalizaram um dia. Eu me converti em 87 e estava recente a história da galera me contando que a bateria era do diabo, alguém falou que a guitarra era do diabo, e tudo era do diabo, e de repente as coisas do diabo começaram a entrar na igreja, e aí foi um inferno, né? Porque todo mundo começou a brigar por causa das coisas, se era do diabo, se não era do diabo, enfim, está tudo aqui hoje, ó, graças a Deus, está tudo aqui hoje. Descobrimos que não era do diabo, porque o diabo não criou nada. Todo som, toda nota sonora, toda harmonia, toda melodia, todo romance, é Deus que criou. Mas como tudo, o diabo distorce muitas coisas. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente percebe, né, essa nuance. Salmo 16, verso 11, para a gente ficar bem bíblico, né? Tu me farás conhecer a vereda da vida. Salmo 16, 11. Está aqui. Na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Esse texto define, né, de uma forma assim bem profunda o que é a arte, o que ela provoca. Mas a nossa mente religiosa, ela tenta dizer que não deve existir o prazer, mas Deus é alegre e tudo formou para a alegria e o prazer do homem. Imagina uma praia paradisíaca. Cara, você vai dizer que aquilo ali não é para a gente desfrutar? Você vai dizer que Deus não é um poeta em ter criado aquilo ali? E você ficar maravilhado, embasbacado com a criação, os pássaros que cantam, e Jesus faz essas relações o tempo inteiro. Por que vocês ficam estressados, preocupados, desesperados? Olhem para os lírios do campo, foi eu que os fiz. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Olhe para os pássaros. Então, como que Deus ele foi
poético, como que ele foi um artista ao criar. Olha para a pessoa que está ao teu lado, dá uma olhada assim no rosto. Olha que coisa linda. Foi Deus que criou. Amém? Aleluia. E tem muita gente que se olha no espelho, não gosto do meu cabelo, não gosto do meu nariz, não gosto disso. Foi Deus que fez. E tenho certeza, ele estava de bom humor no dia, com certeza. Então Deus, assim, ele fez tudo de uma forma muito, muito artística para nós desfrutarmos de tudo isso. Mas para eu encerrar minha parte, Deus está restaurando o poder criativo na igreja. Deus está restaurando essa visão criativa do reino, para nós enxergarmos todas as coisas, não demonizarmos as coisas, mas entendermos que tudo é Deus, tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Irmão, não é do diabo. O diabo pega algumas coisas e imita, mal imitado. O diabo é chinês, amém, irmão? Ele é chinês. Tô brincando, eu tô falando dos Ting-Ling, ok? Ele copia mal feito, o negócio quebra antes da hora, é uma coisa terrível. Mas assim, ele imita, ele copia as coisas que Deus fez. Deus é original, Deus fez essas coisas para nós desfrutarmos da música, da poesia, do romance, da dança, de tudo que nós vimos aqui, do esporte de uma forma especial. Para eu encerrar mesmo, quando eu estava escrevendo o livro Relógios Tempos, que eu já apresentei para vocês aqui esse livro em 2009, Deus me levou a estudar sobre a questão das Olimpíadas, que na era moderna, em 1936, foi reintroduzido o ritual de acender a tocha olímpica no Monte Olimpo, na Grécia. Hitler reativa esse místico, né, por trás dos Jogos Olímpicos, e a partir de 1936, nas Olimpíadas modernas, Deus me levou a estudar todas as Olimpíadas, em todos os países, todas as cidades, o que aconteceu antes, durante e depois. Leia o livro e você vai entender. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o esporte, ele é saudável. Eu pratico esporte, pode não parecer, mas eu pratico esporte. Tatiana conseguiu me arrastar para a academia tem 2 meses. Eu gostava de correr na praia, porque eu gosto de ver a natureza e tal, mas na academia você tem mais disciplina. É saúde. Eu tive um câncer 3 anos atrás e eu mudei minha vida. Eu comecei a correr na praia, o Marco de vez em quando a gente se encontra, se esbarra lá no calçadão, né? Ele corre 30 quilômetros, eu corro 3 metros, mas tá bom, a gente vai indo, né? Mas o esporte, ele é saudável, ele é saúde. Você tem que se exercitar. Tem que cuidar do tempo do Espírito Santo. Não faça como eu, que só fiz isso depois de uma doença fatal. A gente precisa se cuidar. Mas o que o esporte se transformou? O esporte se transformou num culto ao corpo, numa idolatria. E tudo isso na era moderna por causa da questão dos Jogos Olímpicos. Então o esporte faz parte também da arte de entretenimento. Mas o que Deus tem feito também nesses dias? E a gente vê alguns homens, alguns jogadores, praticantes de alguns esportes que têm compromisso com Deus e com a sua palavra e que estão resgatando a essência daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. Porque Deus fez o nosso corpo para ser exercitado. Nosso corpo é uma máquina e precisa de exercício. Daí que vem a questão esportiva. Mas há um resgate nisso, porque o esporte se transformou num comércio muito lucrativo, né? Eu particularmente tenho perdido a graça. Copa do Mundo, infelizmente, eu não sei se eu estou lendo muito teoria da conspiração, essas coisas todas, mas depois daquela convulsão do Ronaldo, olha, eu perdi a graça pela Copa do Mundo. Depois que o meu time foi rebaixado 3 vezes, eu perdi mais graça ainda. Sim, eu sou vascaíno. Por que você está tão feliz? É o único time que Jesus diz: eu estarei com o Vasco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele sabia que a gente ia precisar dessa força, mas o Santista diz: não, ele é Santos, eu sei de Santos, porque eu sou Santos também, né? Mas, irmãos, eu creio que há um resgate em todas as nuances das artes, nos esportes, porque tudo isso foi criado para nós desfrutarmos, e Deus vai inserir os seus nesses montes de influência. E nós vamos ouvir alguém agora. Eu queria chamar o Juan aqui. O Juan, ele é líder lá na nossa igreja da parte de dança, coreografia, um menino de Deus que cresceu na presença do Senhor. Seus pais são pastores. O Juan é dançarino, ele serve ao Senhor. É o monte dele, o púlpito dele, irmãos, são os teatros, as plataformas, e ele tem influenciado esse monte com aquilo que Deus colocou no coração dele, né? O Juan, ele, como eu disse, ele é líder ali, e ele tem muita coisa para passar para nós. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus, graça e paz. Como o pastor falou, eu sou líder também de adolescentes lá na igreja. Como profissão, eu sou licenciado em educação física, eu sou bailarino profissional, professor de dança em Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica. Então a gente tem uma estradinha aí falando sobre artes. Amém? Eu queria fazer algumas perguntas, querido. Não encare
como julgamento ou acusação, tá? Eu quero saber quem daqui foi a algum teatro assistir qualquer coisa esse ano. Quem aqui visitou um museu esse ano? Quem aqui leu um livro de literatura? Eu não estou falando de motivacional cristão, eu estou falando de literatura. Não é como viver acima da mediocridade, não é como 7 passos para ganhar a sua bênção, não. Eu estou falando de literatura, brasileira, estrangeira ou qualquer outro tipo. Queridos, quando a gente fala de monte das artes, nós temos um monte extremamente negligenciado pela igreja. Negligenciado. Hoje, e muito porque Lúcifer, ele trabalhava com artes. Então, se tem um monte que ele não quer que a igreja se envolva, é esse, né? Como eu falei, eu sou licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, e não existe nenhum lugar que reforçou mais o meu chamado que aquele lugar. Porque eu saí de lá mais crente do que nunca, e crente em Jesus Cristo, não crente em doutrinas, e crente em Jesus Cristo. E aquele lugar reforçou. E nós fizemos um estudo histórico do porquê a dança e a igreja se distanciaram tanto, né? O povo de Deus, porque a igreja é um termo relativamente novo, né? Veio depois que Cristo morreu e todos os apóstolos iniciaram as igrejas. O povo de Deus, ele sempre foi um povo muito artístico. Deus é um cara artístico, né? Nas manifestações dele, na criação do mundo, na construção do tabernáculo, tudo tem arte. A arca de Deus, a arca da aliança, é uma expressão artística incrível. Eu paro horas olhando aquela imagem. Então sempre foi um povo muito artístico, né? Com o passar do tempo, nós tivemos a morte... Thalissa, estudou comigo, gente, terceiro ano. Nós tivemos a morte e a ressurreição de Cristo e a expansão do cristianismo, e vimos aqui que Roma, se não pode com eles, junte-se a eles. Então ocorreu através de Constantino a institucionalização da igreja, correto? Com isso, como método de controle, eu não posso deixar que esse povo se expresse de maneira nenhuma. Então, toda forma artística, toda forma de expressão artística, ela foi tirada de dentro da igreja, para que esse povo ele não pudesse se expressar, logo ele não pudesse se rebelar contra aquilo que os oprimia. Correto, gente? Vocês estão me entendendo? Então foi aí que a igreja e a arte se distanciaram. Ainda tinha as expressões, foi quando surgiu o canto gregoriano, e você vê que o inimigo ele agiu de uma forma tão ardilosa que as únicas expressões artísticas que tinham foram manipuladas para a igreja não se expressar. Você já ouviu um canto gregoriano? Ele é extremamente grave, porque na época foram feitos estudos de que notas agudas incitavam o libido sexual de uma pessoa. Logo ela ficava animada, logo ela tinha vontade de se expressar, logo ela tinha vontade de se rebelar. Olha só. Então, querido, a partir daí, a igreja e a arte, elas se distanciaram, correto? Nós tivemos, a partir de então, depois do passar do tempo, a reforma protestante, glória a Deus, pudemos voltar a nos relacionar com Cristo, só que a arte, ela não seguiu o mesmo ritmo, ela não voltou no mesmo ritmo, e quando voltou, não voltou com o entendimento correto daquilo que deveria ser feito. Então a igreja permaneceu muito distante da arte, a igreja permaneceu muito distante do entretenimento. Hoje a igreja demoniza o entretenimento. A igreja demoniza, não, porque os nossos jovens não podem vir aqui para ter entretenimento. Por que não? Eles ficam em casa, eles têm entretenimento. Eles vão para se reunir com os amigos, eles têm entretenimento. Então, querido, isso foi tudo uma cilada maligna de alguém que conhecia e dominava a arte. Principalmente porque a arte, ela está ligada inteiramente com a alma do ser humano.
E se hoje se nós temos um povo doente, é um povo doente na alma. Demi Lovato, metade do ano, entrou na reabilitação por uso de drogas proveniente de distúrbios alimentares que ela teve, proveniente de distúrbios de imagem. É essa as referências que os nossos jovens e os nossos adolescentes têm hoje. Heath Ledger, depois de gravar o Coringa, ele nem lançou o Coringa, o filme do Coringa. Morreu, foi encontrado morto dentro do quarto por uso de drogas provenientes de depressão. Hoje, por quê? Porque a arte é isso, a arte é a expressão, é a inquietação do ser humano de botar para fora aquilo que ele tem dentro. Só que a igreja está apática a isso, a esse monte. A igreja não se posiciona. E quando a pastora Tatiana, ela me falou, Juan, vamos lá passar um pouquinho daquilo que você tem vivido e tal. Eu falei, Deus, qual o objetivo? Ele falou, gere indignação. Eu vim aqui para te gerar indignação, sabe? Porque hoje a igreja ela tem um potencial muito maior do que ela realmente tem. Há uns tempos atrás, e eu não entendia isso, né? Há uns tempos atrás, a própria pastora Tatiana, ela já foi usada algumas vezes direcionada por Deus na minha vida, sobre questões de influência. Ela falou, seu chamado é profético, mas você vai transitar com cura interior. Não sei se ela lembra disso. Com cura interior. Eu não entendi por que é isso. Falei, ué, gente, profético, cura interior, confundiu aqui o negócio, Deus. Foi quando Deus começou a me fazer entender. A sua arte, ela pode trabalhar a cura interior das pessoas que estão doentes. Nós vivemos um mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, onde mais se falou em depressão de todos os tempos. Nós não tínhamos falando sobre depressão e suicídio na televisão, e nós tivemos esse ano, dada a urgência do que nós temos vivido. Então, querido, Deus, eu acredito que não tenham muitos artistas aqui, porque geralmente nesses eventos poucos artistas são estimulados a estar. E isso eu queria estimular você a fazer os seus artistas da sua igreja, louvor, dança, teatro, a serem artistas inteligentes e sábios, a procurarem momentos de crescimento, ok? Porque ele precisa saber, e eu não estou falando de atuação dentro da igreja, nós estamos falando de monte, é sociedade. Ministério de dança, as igrejas estão cheias. E graças a Deus por isso, nós estamos falando de sociedade, esfera social. Hoje em dia, a arte não é levada em conta pelas pessoas da igreja. Mas, querido, a Anitta está falando muita coisa no ouvido da sua menina e você não está se ligando. Sabe? A forma de dançar tem denegrido os valores de muita dos seus jovens e adolescentes da sua igreja que você não tem visto. Mas a igreja não quer trabalhar com isso. Nós passamos por um momento, nós tivemos um congresso esses tempos atrás, eu tenho liberdade de falar, que nós tínhamos preparado um momento de ministração e falávamos muito sobre identidade, e dado o momento do fogo de Deus lá caindo, ia acabar o louvor e ia emendar na nossa ministração, e foi me falado assim, não, vai direto para a palavra, porque tem uma janela aberta do Espírito aqui que nós precisamos aproveitar. Aí eu me posicionei, eu falei, em que momento a minha arte vai fechar a janela? Em que momento a minha arte vai fechar a janela do Espírito? A minha arte, ela foi feita para escancarar cada vez mais as portas dos corações. E é isso que nós precisamos nos posicionar em Cristo Jesus, para transformar esse monte. Sabe, Deus, a partir daí, quando se fala de alma, eu vou passar por um pouco do meu testemunho pessoal, ok? Aí, ó. Eu nasci de uma mãe adolescente, hoje, graças a Deus, lavada e remida, pastora Shirley, muito abençoada. E por muito tempo eu carreguei esse estigma na minha alma, de um filho não planejado.
né? E num processo de cura interior, Deus estabeleceu meu chamado de influência. Você ter a sua história é pão para os famintos, porque através da sua cura você pode gerar cura. Então, por esse motivo, Cristo me levou a estabelecer uma influência no meio hoje em que a gente vive. Claro, eu estou só no início, eu tenho apenas 22 anos, mas hoje me posicionar para isso. A começar da minha profissão, quando um estado ele não tem uma faculdade de dança, o curso de educação física ele é obrigatório dar conta dessa área, né? Então, eu entrei nesse curso para trabalhar com o corpo e com a dança especificamente. Me tornei bailarino, comecei a fazer aulas de dança e com menos de um ano de aulas de dança, comecei com 18 anos, para quem conhece dança aqui sabe que isso é velho, né? Eu estou bem arcaico para ter começado com essa idade, na verdade. E eu fui chamado para entregar uma companhia, foi até a companhia que os pastores foram nos assistir, eu agradeço muito, e comecei a me tornar bailarino profissional, né? E a partir daí, Deus começou a nos levar a vários lugares, só que eu entendi que ainda era muito pouco. Querido, mais uma vez, não é sobre atuação. Quando a gente fala de monte, não é sobre atuação, é sobre aonde você gera influência. É sobre aonde você se coloca e estabelece estratégias para gerar influência. Então, juntando eu e meu irmão, nós criamos um projeto chamado Projeto Anchor, que nós, além de ativarmos as igrejas para correrem, para influenciar, nós começamos a influenciar no mundo, sabe? Nós começamos a gerar momentos de cura através da dança, em que hoje nós temos colhido muitos frutos, mas muitos frutos baseados em excelência, porque nós não podemos nos colocar diante de um mercado, porque hoje a arte também é um mercado, com nenhuma qualidade. Como o Felipe bem falou aqui, nós precisamos continuar estudando sempre. E ano passado nós tivemos a conferência do Grito do Ipiranga, que foi com o apóstolo Paulo de Tarso, e eu fui meio sem saber o que seria essa conferência, e por incrível que pareça ela falou apenas sobre arte, né, sobre a influência da arte na sociedade brasileira. Como o Felipe citou, nós tivemos aqui a semana de 22, Semana de Arte Moderna, e foi uma semana que o diabo usou para estabelecer grandes influências artísticas no Brasil. Então, nós tivemos músicas, vestimenta, nós tivemos literatura, nós tivemos tudo que ditou o código de conduta do país durante muito tempo, né? Tanto que todas as obras de artes desenvolvidas naquele dia foram para uma cidade chamada Embu das Artes. Sabe qual é o significado de Embu? Serpente. Serpente das artes. Ou seja, o inimigo já estava dando sinais do que ele estava fazendo. Nós, através daquele apóstolo, nós tivemos o entendimento de que nesse centenário o inimigo ia estabelecer uma outra forma de estabelecer governo sobre as artes do país. E a partir daquilo, me deu uma indignação, que eu perguntei: aonde estarei eu nisso? Aonde estarei eu? E eu peguei, nós juntamos uns doidos, nós falamos: nós não temos dinheiro para pagar vocês, nós não temos estrutura, mas nós vamos montar uma companhia profissional de dança para estabelecer o reino aqui e seja onde for. E nós montamos, e a partir daí nós temos levado, através de espetáculos de dança, eu saí daquela companhia profissional em que eu estava antes, para poder me dedicar, o Espírito me levou a isso. E hoje nós temos trabalhado, através da foto que vocês estão vendo, Tesouros, esse nome do espetáculo é Tesouros em Processo, Tesouros em Vaso de Barro. Nós trabalhamos o evangelismo através da ideia de que o ser humano é um vaso, né? Um barro, na construção do vaso, sem falar versículo, sem falar nada. Mas nós trabalhamos isso na vida das pessoas, que mesmo quebradas, elas podem ser refeitas. Sabe, queridos? E Deus tem feito muito. Tem feito muito.
Eu queria falar um pouco agora sobre os desafios. Eu vou ser bem breve, porque como todos os montes nós temos desafios, né? O primeiro desafio que eu encontrei foi preconceito, muito maior dentro da igreja do que fora, tá? Porque hoje se o seu filho virar para você e falar bem assim, pai, eu quero ser empresário. Caraca, moleque é bom. Pai, eu quero ser presidente do país. Isso aí, meu filho, vamos lá. Pai, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Agora, se o seu filho olha para você e fala, pai, eu quero ser bailarino. Não vamos ser hipócrita, galera. Qual é a sua reação? Pô, meu filho. Pô, meu filho. Pô, papai, tinha que ser. Pô. Galera, eu entendo, cara, eu entendo. Mais do que ninguém eu entendo. Eu entendo. Você vê que o preconceito era tão grande que desde que eu comecei a dançar, era bem assim. Ó, os homens da igreja, carrega os negócios ali pra fora pra mim, as mesas, as paradas. Juan, vai cortar a decoração da igreja pra mim, por favor. Falei, ué, gente, eu não posso carregar a mesa com os caras, não? Você vê como é que isso está intrínseco dentro da igreja. Querido, não quero dizer que o cara virou bailarino, que ele virou homossexual, não. E agora, de uma maneira séria, isso é um problema e é um demônio agindo dentro da mente da igreja exclusivamente brasileira. Porque fora, os alunos têm, às vezes, balé como ensino regular no ensino médio e fundamental. Muitos países, eles têm aula de dança como aula regular. Eu não tive um professor de balé homossexual. Todos os meus professores de balé são casados. Mas isso é um demônio gerado dentro da mente da igreja brasileira para que os seus meninos eles não possam dançar. Então eles não possam ocupar os montes das artes. Vocês estão entendendo como é que funciona isso? Outro desafio é o monte das artes, ele desafia constantemente a própria religiosidade da igreja. Constantemente. Sabe como eu vou desafiar a sua agora? Me tornei bailarino profissional da companhia. A companhia não era gospel, era secular, tá? E eu quero desmistificar isso. As pessoas, quando elas dançam numa companhia secular, elas não dançam para o diabo. Elas dançam histórias. São histórias delas, mas são histórias. Você ofende as pessoas quando elas falam que dançam pro diabo, sabe por quê? Nem todo mundo lá está com esse coração. Dança pro diabo quem está com o coração de dançar pro diabo, tá? Às vezes é com espírito de engano, às vezes as pessoas elas não dançam para Deus, mas elas não dançam pro diabo. Isso a gente tem que mudar a nossa mentalidade. No primeiro espetáculo que eu participei, o meu figurino era uma calça até aqui, verde, sem camisa. Terminei o espetáculo, uma irmã chegou, uma mulher, uma irmã não é uma menina de crente falar, irmã. Chegou uma mulher até mim e me abraçou chorando. Ela falou, muito obrigado. Deus falou muito comigo através da sua vida. Isso, gente, eu falo que confronta a sua religiosidade porque confrontou a minha na hora. Deus, eu tô aqui, eu tô dançando sem camisa, cara. Eu não estou dançando um espetáculo nem que fala de Deus. O espetáculo era um espetáculo que falava sobre uma ilha. Mas antes de entrar, eu cheguei e falei, Deus, nada de que isso aqui foi feito pensando no Senhor, mas eu fui feito pensando no Senhor. Então, que de alguma forma as pessoas ali vejam isso. Cara, ele falou, uai, você não orou no início? Você não orou? Eu fiz. Sabe por quê? Porque a arte fala de ser luz. A arte fala de ser luz. Ela não fala de falar, ela fala de ser. Então, se você é luz, você é luz. Você emana luz, e é aí que está a diferença. Muitas vezes nós não queremos ser luz, nós queremos ser lanterna. Sabe qual a diferença, querido? Lanterna, ela escolhe onde ela quer brilhar. Eu quero brilhar naquele bonitinho ali, ó, que está ali no canto. Eu quero brilhar naquele bonitinho ali, ó. Luz não. Essa luz aqui, ó, se você ligar ela, é em todo lugar. É quem ela quer e quem ela não quer.
Isso fala de essência, sabe? Incentive a sua igreja, os seus artistas a ocuparem, a serem luz aonde eles precisam ser, e não lanternas. Não, eu não vou brigar naquela vida daquele homossexual ali não, porque, pô, cabelo grande, o cara tá de salto. Não, daquele drogado ali, pô, da droguinha ali, bicho, não vai rolar. Queridos, chegou o momento da gente viver outra fase como igreja, para quando chegar na outra semana de 22, quando o inimigo vier com a estratégia dele, a gente já está com a nossa estrutura toda armada. O problema da igreja hoje é que ela ouve sobre os fins dos tempos como vítima. Nós não somos vítima, cara. Nós não somos vítima. Para de ouvir sobre o Apocalipse como vítima. Para de ouvir com o Apocalipse como vítima. Como, ai, vai acontecer tudo isso comigo. Vai cair um meteoro na terra, vai matar todo mundo. Cara, eu estou pensando, cara, tá chegando o fim dos tempos, eu preciso ganhar mais gente. Eu preciso ser luz na vida de mais gente. A minha arte precisa chegar a mais gente. Nós estamos entrando, e eu peço que vocês nos ajudem em oração, porque nós estamos entrando no mercado onde já tem os figurões, né? Nós estamos escrevendo projetos de lei culturais para invadirmos os teatros, tá? Projetos culturais para invadirmos os teatros. Nós queremos pagar os nossos bailarinos para poderem fazer em tempo integral isso que nós estamos querendo fazer. Então, para serem essa luz em tempo integral nos teatros. O nosso próximo espetáculo ele vai ser feito nas praias do Espírito Santo. Então nós alcançaremos pessoas nas praias. O tema do próximo espetáculo se chama Ruá, Sopro de Vida. Diante desse espírito de suicídio, de depressão, nós vamos nos posicionar para trazer vida. Amém? E eu queria terminar com um último testemunho. Nós tivemos um workshop, inclusive nós temos feito esses momentos de workshop, e a pessoa que é a luz, ela muda realidades, amém, queridos? Amém. Nós temos reunido pessoas cristãs e não cristãs dentro de um lugar. As escolas do estado, nós competimos no último Enes Dança, nós ganhamos 3º lugar, contra várias escolas que tinham 20 pessoas no palco, nós só tínhamos 4, e as escolas do estado, as escolas de dança do estado, elas só se reúnem para as duas coisas: para competir ou para sortear o dia do Teatro da UFES. Para essas duas coisas. Nós conseguimos reunir 2 escolas em prol de um evento cristão, apoiando um evento cristão, sabe, com a motivação de capacitar pessoas e levar Jesus para elas, sabe. Isso é avivamento. Isso é o início de um avivamento. Nós estamos trazendo unidade para esse lugar. Sabe, queridos, nós já fizemos em outras escolas e Deus tem feito muitas coisas. Mas como último testemunho no workshop, a gente viu uma menina dançando. Nós chegamos para ela e falamos bem assim: olha só, nós queremos trabalhar com você. Ela, mas vocês são crente evangélico, eu sou católico. Nós queremos trabalhar com você. E ela chegou na vivência de ensaio e tal, não sei o que, mas eu sou católico. Nós queremos trabalhar com você. Nós queremos investir em você. Eu acredito em você. Queridos, depois ela sentou com a gente, eu queria agradecer a vida de vocês, porque eu estava desistida. Eu acabei de voltar da Suíça, eu era uma bailarina profissional, e para mim lá deu tudo errado. Eu voltei em depressão, com a minha família totalmente destruída. Quando vocês falaram que acreditavam em mim, Jesus entrou no meu coração. Eu levei a minha família na igreja, hoje a minha família é outra. E eles me agradecem por eu ter entrado nesse projeto, ter entrado nessa companhia todos os dias. Todos os dias. Queridos, ainda que eu não tivesse... Eu tenho muitas histórias de muitas vidas para contar aqui para vocês. E se vocês quiserem, um dia a gente pode sentar, que eu conto com muito gosto, que eu falo isso com muito gosto. Mas se só já tivesse tido essa história, já valeria todos os dias que eu andei a pé, todo o dinheiro que eu já gastei viajando para estudar, todo o cansaço, todas as gracinhas que eu já ouvi, já teria valido a pena. Amém? Então, ocupe,
influencie, estimule a influenciarem. Amém, gente? O tempo é curto, mas é basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que eu tenha contribuído com o entendimento de vocês sobre esse monte que eu amo. E estamos só no começo. Você vai ouvir falar muito ainda do projeto Anchor, tá? Grava o nome desse projeto. É âncora em inglês. Temos Cristo como âncora firme e segura das nossas almas. Amém? Hebreus 6,19. Então, ocupe você também, sabe? Se você não tem esse chamado artístico, se você não é artista, acompanhe um artista, estimule, incentive. Amém? Eu fico com vontade de chorar. Sabe por quê? Eu tenho uma filha da idade do Juan. Eu vi esse menino crescer. Queridos, a igreja precisa de parar de matar os sonhos dos nossos jovens. O Juan, ele se torna um exemplo toda vez que ele diz não para as coisas que são vontades dele e diz sim para as coisas que é vontade de Deus. Eu vou contar aqui quando você passou no vestibular. Quando o Juan estava se preparando para o vestibular, Deus me falou algo e eu não tive coragem de falar para ele. Deus falou comigo que ele iria passar em primeiro lugar no curso dele. E eu fiquei quieta, mas quando saiu o resultado, eu acho que eu fui a primeira pessoa. Eu achei o nome dele, eu liguei: Juan, você passou em primeiro lugar. E Deus falou comigo que você iria passar. Queridos, o Juan, quando foi escolher o curso dele, ele foi para o joelho orar. Ele foi ouvir a Deus, o que Deus queria que ele fizesse. Aleluia. Queridos, um menino escolher educação física por causa de uma vocação é algo incrível. As nossas igrejas precisam discipular os nossos jovens e os nossos adolescentes. Precisam de profetas que liberem sobre a vida deles. Que olhem para eles e falam: você sabe pintar? Pinte. Você sabe escrever poesia? Escreva poesia. Você sabe escrever dissertações? Escreva dissertações. Faça um romance. Nós precisamos sair desse lugar de esconderijo dentro do monte da religião, dentro da religiosidade. Precisamos dizer basta. Chega! Quando vocês viram as fotos, é impactante você ver uma foto dessa. Imagina ver um grupo dançando. O Juan tem Instagram lá. Ele vai em igrejas incentivar o grupo de dança. Ele faz cantina na igreja para fazer viagens em São Paulo, para poder fazer curso. Foi para Fortaleza. Ele faz cantina para conseguir recursos, para chegar a fazer os cursos, para se capacitar, para entrar nesse lugar que Deus chamou ele para estar. E ele está aqui para nos servir hoje. Amém? Então, procure lá o Anchor, procure lá Juan Sodré no Instagram. E se quiserem, agora a gente tem intervalinho, dá para até conversar com ele, com o Felipe também. Felipe Apolinário. Espera um pouquinho, o Mi vai fazer o fechamento aqui e nós vamos orar. Fique de pé. Eu quero que você ore pelo Juan,
como se você estivesse orando por um artista agora. Eu quero que você levante a tua voz, orando por ele, mas pelo monte onde ele representa, orando pelas batalhas, pelas estruturas que precisam ser derrotadas. Vai levantando a tua voz. Entre nesse lugar para desconstruir a tua mente como igreja de Cristo e reconstruir algo. Precisamos de artistas, precisamos de artistas, precisamos de escritores, de músicos, compositores, precisamos de dançarinos, bailarinos, precisamos de atores, precisamos de cinegrafistas, precisamos de pessoas que olhem para esse lugar com um olhar profético. Eles são os evangelistas que entram em lugares onde a igreja não entra. Precisamos de palhaços, de artistas circenses. Nós precisamos entender esse lugar. Libera a sua voz, querido. Libera a sua voz. Pai, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu quero te pedir, ó Pai. Pai, traga renovação de mente. Pai, traga renovação de mente. Traga renovação de mente. Pai, em nome de Jesus, que o seu filho não seja contaminado nas emoções e que as pessoas que estão com ele também não sejam. Pai, em nome de Jesus, fortalece o caráter de Cristo neles. Fortalece o caráter de Cristo neles. Pai, assim como a Jeová Nissi entra em lugares, que a Encore possa entrar em lugares também, ó Pai, e possam fazer a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sim, levante as suas mãos, vamos adorar a Deus. Há uma unção do Espírito sendo derramada, talvez é pontual, exatamente nesse monte das artes. Oh, levanta a tua adoração. Ei! Oh, meu Deus! Há uma presença poderosa do Senhor aqui nesse lugar. Levante as suas mãos e adore, adore intensamente. Oh, se Lúcifer foi expulso do céu, porque no seu coração havia a intenção de ser maior do que Deus. E agora Jesus diz para a mulher samaritana: filha, entenda uma coisa, chegará um tempo, e eis que esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ele foi expulso, há uma lacuna aberta, falta adoração, não falta mais. Oh, nós estamos dando uma resposta para o céu nessa tarde, nesse Shabá, 18 horas. Uma geração de artistas. Eu quero convidar todo o pessoal que trabalha com dança nas suas comunidades de fé. Vem aqui à frente, dança, dance. Oh, expressa para o Senhor a sua arte. Oh, Espírito Santo, Jesus. Há uma redenção no Monte das Artes. Há uma redenção. Aleluia. Esse monte está sendo redimido pela igreja, na cosmovisão santa, pura. Não é a Anitta que vai ditar a cultura. Ei! Ei! Jovens cheios do Espírito. Oh!
Nós não veremos mais um Elvis Presley, uma Whitney Houston. Eles saíram da igreja porque a igreja não entendeu. Não! Os nossos jovens não sairão da igreja. Eles vão expressar a sua arte, o seu canto, a sua poesia, os seus quadros, fotografias. Xarabalacatarabalachô, Erabalasuria-lamanacatarabalachô, ei, Xebalacatarabalachô. Crianças cheias do Espírito, pintando. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu vejo no meu espírito. Não é Jorge Armani. Não serão os homossexuais que vão desenhar as próximas roupas, que serão as tendências de moda. Os nossos adolescentes, cheios do Espírito Santo, eles vão ser missionários nas faculdades de moda, design. Sim. Amém, isso é um sinal. Quando nós estamos aqui adorando, Deus me deu muitas visões. Eu vi crianças cheias do Espírito pintando quadros sendo expostos em museus, exposições de arte, e pessoas vindo e perguntando como seu filho aprendeu, em que escola ele estudou. Olha, aonde ele estudou eu não sei, mas ele diz que está vendo coisas no céu e está reproduzindo aqui na tela, assim na tela como no céu. O irmão fez isso, já estava queimando o meu espírito. Nós vamos redimir esse monte agora, irmãos, através de uma oferta. Sim, essa oferta vai para a companhia Ancor. Isso é uma resposta da igreja, dizendo: os nossos jovens não ficarão andando a pé para poderem estudar. Não, nós não vamos deixar isso acontecer. Eles terão condições de ir para os cursos, os melhores cursos de arte desse país. E que essa companhia, Juan, seja algo profético aqui, e que daqui possa formar muitas outras subdivisões dessa companhia no estado, no Brasil, nas nações. Que assim como essa menina que voltou da Suíça frustrada encontrou vida na vida de vocês. Vocês precisam conhecer o parceiro de dança do Juan, parece irmão gêmeos, o Jean, devia ter chamado ele. Imagina quantas dançarinas entrarão nessa companhia, porque não há uma acepção. O Evangelho não é acepção. O Evangelho não é exclusão. O Evangelho é inclusão. Eu vou te contar algo aqui, talvez vai impactar a sua teologia, mas eu penso que esse seminário é para confrontar a gente mesmo. Eu sei que muita gente ficou horrorizada quando eu falei que eu mostrei a foto da vagina, essa coisa toda, quando o Anderson Silva põe lá: sua mulher já gozou hoje. E as pessoas levam isso para um prisma de promiscuidade. Não, há uma redenção. Por trás dessa fala grosseira, aparentemente está dizendo assim: você consegue fazer uma mulher ser feliz, porque a nossa referência sexual ela é pornográfica, distorcida, mas eu creio em casamentos resolvidos. Nós crentes seremos os homens mais sexuais desse planeta, que faremos as nossas mulheres as mulheres mais felizes da terra. Elas não terão necessidade de procurar outros parceiros, e nem os homens outras parceiras. É isso.
que nós estamos entendendo nesses dias. Aleluia. Deus está movendo coisas no mundo inteiro ao mesmo tempo. Como nunca, nós estamos abrindo o nosso entendimento para entendermos, virmos com o nosso espírito a importância da redenção de todos os montes, de todas as esferas de influência social. E no Monte das Artes especificamente, eu creio numa redenção em que nós teremos, a nossa filha mais nova, Isabela, tem 18 anos. Isabela entrou no curso de design gráfico aqui na UFS, o mesmo curso que a Elisa se formou e que agora está lá na Tailândia, servindo aquele povo com a sua habilidade, com a sua arte. A Elisa e o Johnny fez publicidade. Eles hoje servem fazendo vídeos, fotos, materiais gráficos, design, publicitários para a base, e isso está sendo expandido para o mundo inteiro. E aí Isabela chegou pra gente e falou: pai, meu sonho é moda. Nossa filha, ela é modelo. A Isabela é modelo fotográfico. Graças a Deus ela é linda, puxou a mãe. E ela ama moda, mas ela não tem altura para ser uma modelo de passarela. Era o sonho dela, mas ela entendeu que mesmo sem ter altura, mas que Deus colocou nela um amor pela arte, pela moda. E ela disse: pai, me ouça e vê se você concorda com o que eu vou dizer. Deus falou no meu coração que eu não vou ser exatamente como você e mamãe que fica pregando no púlpito das igrejas. Eu não vou ser como a Lili, minha irmã mais velha, que largou tudo e foi para um outro país fazer missões. Mas eu amo moda, pai. E Deus tem colocado no meu coração para ser a melhor naquilo que eu tenho feito. E eu vou começar a fazer italiano. E daqui a 2 anos eu vou terminar minha graduação em Milão. E eu vou ser a melhor. E a moda que eu vou produzir é uma moda de Deus. E eu quero ser a melhor naquilo que eu faço. Eu quero ser uma design de moda, produzir roupas, para que as meninas da minha idade não tenham mais dificuldade de uma loja e não encontrar uma roupa que não seja uma roupa decente e ao mesmo tempo que explore a sua feminilidade. A menina tem 18 anos. E o que eu vou dizer para ela? Está amarrado em nome de Jesus, vai para a igreja, vai para o seminário teológico. Não, filha, eu estou com você, vou investir até o meu último centavo, mas eu creio que Deus vai te transformar numa profeta na área da moda. Para nós terminarmos essa parte nos intervalos, 2 anos atrás eu estava ministrando numa cidade chamada Franca, interior de São Paulo. E depois da reunião, um pastor veio chorando, pedindo para eu orar por ele. E eu perguntei: pelo que eu devo orar por você? Ele disse assim: para que eu tenha tempo e condições de servir a igreja do Senhor. Eu não tenho tempo, eu viajo muito, eu não estou na igreja, eu não posso fazer nada disso. E meu coração arde por isso. E eu perguntei: o que você faz? Ele disse para mim: eu sou designer de sapato masculino. Franca é a capital da América Latina de calçado masculino. E eu perguntei para ele: mas o que você faz exatamente? Ele falou: eu viajo 3, 4 vezes por ano, eu vou para a Europa, pego as tendências do sapato masculino, porque no Brasil sempre é um ano depois, eu volto, desenho e produzo. Então muitos sapatos masculinos que você vê aí são os sapatos que eu desenhei há 1, 2, 3 anos atrás. E o que mais? E agora eu tenho viajado para muitos lugares para dar palestras sobre a nossa área de trabalho. E ele falando, acho que ele mesmo falando, ele encontrou as respostas, né? Porque o olho dele começou a brilhar. E ele falou assim: e é legal porque eu dou palestra para 100, 200, 300 pessoas. E claro, eu não posso falar de Bíblia, né? Vocês lembram que o Felipe falou aqui? Não falo de Bíblia, não cito o texto da Bíblia, não cito o versículo. Mas é muito comum no final das palestras alguém vir me perguntar e falar assim: olha, eu senti uma coisa diferente em você. E as pessoas começam a conversar com ele e falou: vai todo mundo indo embora, daqui a pouco eu estou orando por restauração de casamento, estou orando para Deus curar, estou orando para Deus libertar. Pessoas entregam a vida para Jesus. Eu falei: cara, deixa eu orar por você agora. Ele: amém. Eu falei: para Deus nunca te tirar desse lugar. Você é um apóstolo de mercado. Deus te colocou em lugares que eu, como pastor formal, nunca entraria. Cara, ele é um dos 5 melhores designs de sapato masculino da América Latina e não entendeu. Quando eu expliquei para ele em 15 minutos essa cosmovisão das 7 esferas de influências sociais, o cara foi liberto. Tão liberto que meses depois ele abriu uma loja, incrementou a indústria e hoje ele está crescendo lá em Franca, livre, liberto, entendendo que o púlpito dele não é aqui, mas é lá fora, na economia, no mercado, nos negócios, onde Deus tem levado, dentro da arte que Deus deu a ele, quer desenhar sapato.
Um pastor cheio de Deus que desenha sapatos. Mas a igreja durante muitos anos excomungou essas pessoas dizendo que isso era errado. Mas Deus está trazendo uma redenção, amém?